Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Costumeiramente aqui no consultório eu repito uma frase, que já virou quase um bordão meu, dizendo que se todos os órgãos do corpo têm o direito de funcionar mal, por que nós tiramos do cérebro o direito de também funcionar mal? Por que eu digo isso? Porque, regra geral, o que eu escuto das pessoas, o que eu presencio no contato com as pessoas, é que todo o nosso corpo, enquanto entidade física, as pessoas podem se queixar do sintoma, mas não se sentem desqualificados pela ajuda que possa ser dada no tratamento. Medicina é isso, é propor uma ajuda para melhorar alguma condição ou curar, um pouco mais raramente, mas na maior parte das vezes melhorar alguma condição sintomatológica. Mas quando nós chegamos no cérebro, acontece uma dicotomia, acontece uma separação. Quando as pessoas se referem a lesões físicas do cérebro, acidente vascular cerebral, que as pessoas conhecem como derrame, tromboses cerebrais, tumores cerebrais, aspectos degenerativos, doenças degenerativas cerebrais, o cérebro se comporta como parte do corpo. Então as pessoas requerem ajuda e não se sentem desqualificadas por receber ajuda. Mas quando a gente se trata da mente, que é uma entidade curiosa, ou seja, o cérebro tem várias funcionalidades. Por exemplo, meus braços estão se movendo aqui. Isso é uma funcionalidade comandada pelo cérebro, que é o comando voluntário da minha atividade motora. Se, porventura, eu tivesse qualquer problema de um tremor parkinsoniano ou algo que o valha, isso as pessoas pensariam, normalmente, isso é um problema físico que pode ser tratado. Mas se porventura eu tenho um transtorno de pânico, eu tenho um ataque de pânico, eu tenho um episódio depressivo, eu tenho um episódio psicótico qualquer, como isso não se trata de uma sintomatologia de natureza física, se trata de uma outra função do cérebro, de outra parte do cérebro, que além de comandar o corpo como entidade física, também produz um algo que nós chamamos de mente. E quando eu digo produz, o que nós sabemos é que sem o cérebro, sem a entidade física chamada cérebro, a entidade mente parece que não existe. Em ficção científica, em projetos, as pessoas tentam separar as duas coisas. Mas hoje, como nós temos a situação, a mente é resultado da presença física do cérebro. Ou seja, se for destruído o cérebro, a mente, como função, desaparece. Mas a mente, nós não podemos chegar ao ponto de dizer que a mente é um produto do cérebro, ou como foi dito no século passado, no século XIX, que a mente era uma secreção do cérebro. Não, a gente não pode chegar ao ponto de dizer isso. Mas a gente sabe que sem a entidade, o hardware do cérebro, o software da mente não tem como funcionar. A segunda coisa que nós sabemos é que o cérebro é eletroquímico. Como todas as células da gente, elas são produzidas por reações químicas, elas produzem reações químicas que produzem a função dela e se comunicam de várias formas. O nosso sistema orgânico ele tem várias formas de comunicação e controle. Uma delas é elétrica e o cérebro é essencialmente eletroquímico. Então, o impulso elétrico, um neurônio, que é a célula principal do cérebro, a célula fundamental do cérebro, ele desencadeia no corpo do neurônio um impulso elétrico que caminha por uma terminação chamada axônio. Essa terminação vai ter que entrar em contato com a terminação receptora do outro lado, que se chama dendrito. O axônio é como se fosse uma linha reta, o dendrito, dendros em grego, significa árvore. Então é como se fosse uma árvore assim.
Só que esse espaço entre a ponta desse dedo, que seria a ponta do axônio, e o receptor, que é o dendrito, esse espaço é virtual. Eles não se tocam. Não existe contato físico entre dois neurônios. Então, como se dá a transmissão desse impulso elétrico para o lado de cá? Por meio de reações químicas. Então, quando o neurônio, na ponta do neurônio aqui, existem neurotransmissores, que são bolhazinhas de substância química, que caem nessa fenda aqui chamada sinapse, ela caminha para o lado de cá, toca o lado de cá e desencadeia um novo impulso elétrico. Então, isso é assim que funciona, a grosso modo, fazendo uma coisa bastante esquemática. É um impulso elétrico que é substituído por um impulso químico e novamente convertido em impulso elétrico. Essa combinação, esse ajuste de peças, é que produz tudo que o nosso organismo tem de controle cerebral sobre ele. E aí que entra aquilo que eu sempre digo, que é a grande beleza da arquitetura cerebral. Os neurônios, a funcionalidade deles é meio on-off, ou eles estão ligados ou desligados. Mas essa combinação de somas de coisas produz em um determinado momento coisas que são de natureza qualitativa. Então, mesmo quando eu digo que eu esteja amando uma pessoa, esse sentimento que eu denomino de amor, essa palavra que eu denomino sentimento, essa imagem que tem que gera todas as coisas que são qualitativamente importantes para a gente, todas elas são geradas no núcleo da situação por uma combinação de reações químicas. É algo que é material, totalmente material, de reações eletroquímicas, mas que são vivenciadas por nós de uma forma qualitativamente diferente. Aliás, aquilo que uma criança, normalmente por volta dos 2 anos, 3 anos, ela começa a desenvolver, que é a sensação do eu, ela deixa de se chamar em terceira pessoa, né? Neném quer isso, neném quer aquilo, ela passa a usar o eu. Nesse momento em que a criança faz isso, ela usa o pronome eu, ela está fazendo algo que ninguém sabe ainda como é, sabe como é, mas não sabe como explicar. É chamada teoria da mente. Como é que nós temos essa sensação de eu? Como é que nós podemos dizer meu corpo como se nós fôssemos proprietários de algo? Como é que eu posso dizer a um neurologista, minha cabeça, meu cérebro, como se quem é esse eu que nós temos certeza que nós temos, e quando se perde essa sensação, isso acontece muitas vezes em esquizofrenia, em que a sensação do eu é perturbada, ao ser perturbado, o indivíduo perde a identidade. Isso não tem como a gente explicar mecanicamente, e aí entra uma coisa importante. O tratamento psiquiátrico, como todo tratamento médico, mas principalmente o psiquiátrico, ele se refere ao quadro de sintomas que a pessoa tem. Não se refere à causalidade. Então, quando nós usamos um antidepressivo para uma pessoa, nós não estamos dizendo, aliás, essa é exatamente a versão popular, e frequentemente chega no consultório pessoas perguntando se estão com baixa de serotonina. Não existe isso em psiquiatria. Os psiquiatras sabem que não se trata simplesmente de como se fosse uma redução por exemplo, quem tem hipotireoidismo, é só dosar o hormônio tiroidiano no sangue, T3 e T4, o TSH, e ele saberá que tem o hipotireoidismo ou hipertireoidismo ou está normal. Não há como dosar nada. Aliás, dosar serotonina no sangue circulante não tem relação com a funcionalidade da serotonina no sistema nervoso central. A serotonina existe no corpo todo, todas as células têm, principalmente o intestino, que é o grande produtor. Mas essa serotonina circulante, que muitas vezes é medida, não guarda relação
com a serotonina do que está no cérebro. Não é uma mera redução de serotonina, porque ficou bastante simplificada essa história, quando na realidade nós temos mais de 50, quase 100 neurotransmissores, e todos eles são importantes para determinada funcionalidade. Então esse reducionismo de dizer, algumas vezes o paciente chega e diz, doutor, eu vim aqui porque minha serotonina está baixa. Não existe isso em psiquiatria. O fato de uma serotonina, a pessoa medir e estar baixa, não tem relação com o humor dela. Porque não é uma medida da serotonina. Tanto que para o psiquiatra, o que nós sabemos é que nós usamos antidepressivos que atuam em neurotransmissores. Uma parcela considerável de pessoas tem resposta sobre isso. Mas isso não quer dizer que nós estejamos dizendo que o fato de nós estarmos usando uma medicação que atua em neurotransmissores é porque está faltando um neurotransmissor ali. Não, nós não chegamos a esse ponto, a esse reducionismo que virou algo popular. O que nós temos é, as medicações psiquiátricas são substâncias químicas que atuam sobre substâncias químicas. Essas substâncias químicas no cérebro são os neurotransmissores, ou seja, são as substâncias químicas que promovem o contato entre os neurônios. Quando eu influencio sobre ela, eu produzo um resultado. Mas isso não significa necessariamente que eu esteja dizendo, e absolutamente o psiquiatra sabe, não pensa assim, nenhum psiquiatra do mundo pensa que ele está dando serotonina para as pessoas recuperarem o nível dela. Não, não existe isso em psiquiatria. Não adianta tomar serotonina por via oral, pura, ou uma substância precursora dela, porque isso não vai mudar o que está acontecendo ali, porque não é tão simples assim. Mesmo porque, tanto as medicações, que quem está me escutando e já usou algum antidepressivo sabe que os efeitos adversos, ou seja, os chamados efeitos colaterais, eles surgem pouco tempo depois de começo do uso do remédio. Significa que a substância está agindo no organismo. Mas o efeito clínico, principalmente dos antidepressivos, leva cerca de um mês e meio para começar a ser funcional. Existe uma dissociação entre o efeito farmacológico, que é percebido pelo efeito colateral, pelo efeito adverso, e o efeito clínico, que é a melhoria da sintomatologia. Não é tão simples como como se reduz a esse ponto. É só dar serotonina que a pessoa melhora. Eu estou deprimido porque eu tenho serotonina baixa. Não, não é isso. O que nós sabemos é o inverso. Então não vamos inverter a ordem das coisas. Não é absolutamente, a psiquiatria não diz que os neurotransmissores estão baixos e por isso nós vamos elevá-lo. O que nós sabemos é que quando nós usamos farmacologicamente, ou seja, com a dose potente, nós atuamos em neurotransmissores, nós interferimos na sintomatologia depressiva, por exemplo, na sintomatologia psicótica, na sintomatologia ansiosa. Ou seja, a presença desses remédios produz um efeito farmacológico que clinicamente aparece como melhoria. Ainda nós não estamos em estágio de dizer por quê. Né? O que é que causa isso? Não existe ainda claramente definida na psiquiatria uma causalidade para essa sintomatologia. Que nós chegamos ao ponto, da década de 50 para cá, é termos medicações que conseguem atuar na sintomatologia em grande parte das pessoas, não em todas. Há muitas pessoas que são refratárias, há muitas situações clínicas que são difíceis de tratar, não respondem habitualmente. Preciso de concomitância, usar outro remédio, outros recursos. Mas, em geral, a maioria das pessoas tem um benefício de razoável a muito bom na sintomatologia, e é tudo que a medicina busca. Eu espero que não haja sido confuso, porque é um assunto bastante polêmico, mas eu vou voltar nele em outros momentos, mas eu espero ter sido importante para vocês, como é para mim importante dizer isso aos meus pacientes. Obrigado. Tchau.